E o combate às fake news, a gente sabe, é um desafio que envolve não só o poder público, como também a iniciativa privada. E em um momento no qual é cada vez mais evidente a disseminação de notícias falsas, é mais do que prudente e necessária a checagem do que é divulgado por aí, sobretudo por parte dos profissionais da imprensa. Olha o nosso papel aí ganhando importância maior ainda nesse contexto. E no caso do poder público, como é possível administrar essa situação, uma vez que a gente está em pleno período de escolha de novos governos no cenário nacional e estadual? É para aprofundar o papo, falar também sobre outros assuntos que a gente conversa agora com o secretário de Comunicação do Governo do Estado da Bahia, André Curvelo. Prazer tê-lo aqui conosco, André. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde. Levi, Ernesto, muito bom voltar aqui a família à tarde. Prazer todo nosso, André. E eu fico aqui pensando, eu acredito que nesse passado recente, dois grandes desafios se impuseram aqui na Bahia e onde a comunicação certamente deve ter tido um papel muito importante. Primeiro foi a gestão da crise na saúde pública por causa da pandemia e depois a disseminação exatamente das fake news. Como foi ou ainda não é, está sendo lidar com esses dois desafios, André, especialmente com as fake news que agora, durante as eleições, ganham uma força ainda maior? Jefferson, é preciso que a gente faça sempre uma análise do movimento da tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia ela dita os rumos da sociedade. Falo isso por quê? Porque a partir do advento das redes sociais e do incremento tecnológico no mundo, um incremento cada vez mais veloz, você começa a conviver com redes sociais cada vez mais fortes. A exemplo, no Brasil, do WhatsApp. Então, o que acontece? Nós somos hoje, o Brasil é o terceiro país no mundo em consumo de WhatsApp, ou seja, em número de usuários de WhatsApp. E eu falo especificamente do WhatsApp, não gerando nenhum tipo de demérito às outras redes, mas o WhatsApp, comprovadamente, cientificamente, é o principal difusor, nesse caso específico que você está falando, das fake news. Então, as pessoas perguntam como combater a mentira. A fake news é mentira. Como combater a mentira? Com verdade. Com verdade. Se você me perguntar se a gente consegue ter 100% de êxito, não consegue. Não consegue. Tivemos um momento muito grave, muito triste, muito doloroso, que foi a pandemia. E que nenhum de nós aqui nesse estúdio sabia exatamente o que era a pandemia. A gente não sabia, a gente sabia de leitura, mas a gente não sabia o que era coronavírus. Na prática, ninguém tinha vivenciado isso. Ninguém, né? E aí todos aqui profissionais de comunicação, como é que você vai agir? Não sabe. Aí a gente via nos telejornais, a gente via na internet, nos sites internacionais, o que estava acontecendo na Ásia, o que estava acontecendo posteriormente na Europa e depois nos Estados Unidos até chegar aqui. E a única saída que tinha era a gente estudar de que forma as pessoas nesses países estavam se comunicando. Então, quando você analisa o histórico da pandemia, é um aprendizado de comunicação. É um aprendizado de comunicação. Mas veja que tem essa parte técnica que eu estou falando, que fazer justiça à imprensa aqui na Bahia teve um papel muito importante. A gente convidou a imprensa, conclamou a imprensa, e a imprensa esteve ao nosso lado, cada um cumprindo o seu papel, que era o papel de informar. Mas acredite, em plena pandemia, eu lhe digo, depois do vírus, depois do coronavírus, o principal adversário foi a pandemia. Acredite que 690 mil brasileiros e brasileiras mortos, e a gente tinha pessoas preocupadas em dizer que a vacina era um elemento prejudicial
Quer dizer, as pessoas, ao invés de estarem preocupadas em salvar vidas, em combater a pandemia, estavam espalhando fake news. Eu tenho vários exemplos disso aqui, não só na Bahia, como também em todo o Brasil. Criamos um grupo de secretários de comunicação do Nordeste, a princípio, depois secretário de comunicação do Brasil, e o mesmo material, o mesmo produto, o mesmo card, o mesmo vídeo divulgado na Bahia, era divulgado em todos os outros estados, só fazia mudar o nome. Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro. Então, eu digo assim, é uma indústria poderosíssima de fake news. E aí, se vocês quiserem, eu posso contar 1 ou 2 casos aqui que você olha assim, não é possível. Mas existem pessoas inescrupulosas, Não, por favor, que se utilizam das redes sociais. Vou lhe contar um aqui. Aí você vai perguntar como é que combate. Aí, às vezes, também a gente conta com a ajuda da própria população. Itabuna, barragem do Rio Colônia. Itabuna, barragem do Rio Colônia. Em plena pandemia, Itabuna foi uma das cidades assim que o comércio muito forte, resistiu muito à questão todo aquele regramento de fechar o comércio no horário. As pessoas desesperadas mesmo, querendo lutar pela sua sobrevivência. E ali, em plena pandemia, em pleno ápice da pandemia, o sujeito, né, faz um vídeo dizendo que a barragem está rompendo. Isso foi na virada do ano passado para esse ano, aquela chuvarada enchente lá em Enchente, Não, mas eu estou colocando dando esse exemplo, porque você estava ali, né, no... E aí, como é que você combate, Ernesto, isso? Você vai... Então... É que foi uma cena, parecia uma coisa de filme, né? Todo mundo querendo sair desesperado da cidade. É inacreditável, gerou um pânico, então você tem que acionar a polícia, você tem que acionar as emissoras de TV. E quem salvou a gente, necessariamente, quem salvou a gente mais rapidamente foi um cidadão que foi lá, gravou que foi a barragem está aqui, eu estou aqui na barragem, não tem nada. Você estava falando do aprendizado, não é? De comunicação num contexto como esse. Você que está no poder público, imagino que o aprendizado deva ser maior ainda, porque toda a gestão pública tem seu telhado de vidro, não é verdade? E você que já tem experiência de atuação na iniciativa privada, você como profissional de comunicação, certamente hoje deve vivenciar uma experiência diferente. Então, relate um pouco para a gente como é que é essa experiência de exercitar o poder da comunicação. Você falou uma coisa muito correta aí, a gente combate fake news com verdade, não é verdade? Agora, num contexto de gestão pública que recebe, não é, petardos o tempo todo, críticas de todos os lados, esse aprendizado ganha um protagonismo maior ainda, né, André? Maior do que você imagina. Então, é bem diferente. Eu estou no mercado aí, sem querer denunciar a idade, mas... Uns 50 anos. Já estou no mercado aí, algumas décadas, né, Levi? E aí é bem diferente, Assim, a dinâmica eu falo do ponto de vista mesmo de teoria, mas a dinâmica da iniciativa privada é bem diferente da dinâmica do poder público. Porque ali no poder público, o que é extremamente saudável, aqui eu acho que a gente vai continuar fortalecendo a democracia, existe oposição. Então, a fiscalização da oposição, ela é muito saudável, do ponto de vista democrático. Mas nem tanto para os profissionais de comunicação, porque sistematicamente a gente tem que estar ali respondendo a uma denúncia, esclarecendo um fato, e mesmo que é importante que as pessoas saibam, e mesmo corrigindo erros, porque em todas as esferas, no Brasil ou no mundo, o poder público comete erros, e é importante que ele seja alertado para que conserte esses erros e se transforme em benefícios para a população. Mas é muito dinâmico. E aí, fazer um parênteses aqui, você falou em poder público, voltando para o fake news, Ernesto. Estou voltando porque tem a ver com... Me lembrei desse caso. Sabe o PlanServe, né? O PlanServe. O PlanServe é um plano de talvez quase 503 mil vidas. É um plano de saúde e ele é o maior plano do Norte e Nordeste e o terceiro maior do Brasil. Estou falando em quase
103 mil vidas. Só que você tem um volume ali de recursos, um volume muito grande, né? Essa saúde é uma coisa cara. E aí a gente tentando melhorar, que tem que melhorar cada dia, modernizar, até mesmo sob o ponto de vista de tecnologia, isso tem uns 4 anos, sei lá, 5 anos, mais ou menos. E a gente percebia interesses de diversos setores que orbitam em torno do Planserve. E um determinado dia, o telefone começou a tocar dos colegas de comunicação. É verdade que o Planserve vai ser privatizado? Saiu no Diário Oficial. Gente, pelo amor de Deus, não tem... E passaram para mim, mas saiu no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial. Aí eu fui ver o Diário Oficial, Levi, estava lá. O Diário Oficial, pasmem, adulterado. Adulterado. Mas quem fez o autor do fake news foi, não sei se uma mistura de infantilidade ou de burrice. Ele colocou que o secretário, na época o secretário era Fábio Vilas-Boas da Saúde, tinha assinado esse decreto. Ele esqueceu de um detalhe simples. O Planserve não está ligado à Secretaria da Saúde, está ligado à Secretaria de Administração. Aí eu digo, ufa, fácil de desmontar. Fácil de desmontar. Mas mobilizou os colegas. E por que mobilizou os colegas? Porque são 503 mil vidas e é um assunto que está sempre em pauta. Debates agora em emissoras de televisão, quando pesquisa, o Planserve está lá. Porque por mais que a gente informe para o produto, para o consumidor final, você tem uma turma que orbita ali, que quer, de uma forma ou de outra, denegrir a imagem de um dos melhores planos do Brasil. É o dia a dia da gente, a comunicação é isso, normal. Isso agora, André, ninguém faz fake para elogiar ou para jogar alguma pessoa, instituição, personalidade pública para cima. Fake é sempre criado para jogar para baixo, para depreciar, para caluniar, etc. E hoje está muito sofisticado. A chamada Deep Web, a internet profunda, tem recursos, podem pegar, por exemplo, a imagem do secretário André Curvelo, a voz do secretário André Curvelo e produzir um vídeo com o André Curvelo fazendo campanha, por exemplo, ao adversário do candidato do governo. Isso é possível, isso a gente vê rolando e, infelizmente, essa tecnologia está ficando acessível e muita gente vai podendo fazer isso também. Parece brincadeira, mas é coisa muito séria. Mas, André, o que eu queria chegar? Há uma estrutura profissional que se cria em torno disso. Quem faz as peças mais bem feitas e sofisticadas do que a gente chama de fake, como essa que simula uma publicação do Diário Oficial, simula pode simular um portal à tarde, eu já vi isso acontecer com o G1, havia um fake chamado G17, que copiava um pouco da identidade visual do G1 e fazia a mesma coisa. Então, a gente fez isso demais. Criou-se, de certa forma, um mercado para jornalistas, que são as agências de checagem. Imagina que vários veículos de comunicação criaram equipes de jornalismo exatamente para usar a verdade para desfazer as mentiras. Agora, se tem uma estrutura profissional para desmentir, e a gente sabe que existem estruturas profissionais para produzir essas mentiras, que a gente chama genericamente de fake, qual é a condição real pelo trabalho de investigação, trabalho técnico de polícia, de chegar às pessoas que fazem isso e que estão causando muitos prejuízos para a sociedade, portanto estão cometendo crime? É possível chegar a essas pessoas? Ernesto, eu lhe diria que sim e que não. Nós estamos, nesses casos mais graves, a gente denuncia, a gente coloca as autoridades policiais envolvidas, mas aí, eu repito, é um assunto, por incrível que pareça, ainda muito novo e que, eu lhe digo, no Brasil e no mundo, os técnicos estão tentando rastrear os responsáveis. Às vezes dá para chegar, mas eu lhe digo, é muito difícil. Então, essa questão, a sensação que a gente tem é que, muitas vezes, as redes sociais terminam virando terra de ninguém. Mas está evoluindo? Estamos evoluindo. Exemplo, eu acho que todos nós aqui no estúdio estamos em algum grupo de WhatsApp. Com certeza. Não é isso? Com certeza. E aí, recentemente, num grupo de futebol, eu recebi um fake, mas uma coisa absurda, grosseira, mal educada, mentirosa. E aí o colega lá do futebol estava distribuindo, né, compartilhando. Eu cheguei para ele e fiz assim, olha, isso aí, se printar,
e denunciar, você tem que responder, porque você está compartilhando a mentira, você é cúmplice de uma informação mentirosa. Como aconteceu, gente, várias vezes durante a pandemia. São coisas assim que você lê e as pessoas acreditam, são coisas absurdas com relação contra a vacina, por exemplo. Então, quem está compartilhando aquilo, sem nenhum tipo de base, ele tem que responder. E tem casos que responde, tem casos que a Procuradoria, no caso específico do Governo do Estado, a Procuradoria é acionada e entra em contato também tem aquele telefone que o próprio grupo denuncia o sujeito que compartilha o print. Acontece, mas eu acho que assim, não sei se foi isso, Ernesto, que você perguntou. Sob o ponto de vista de tecnologia, ainda é muito difícil. André, para a gente encerrar, mas ainda nesse contexto de fake news, de comunicação, uma informação que ganha uma importância muito grande agora nesse cenário eleitoral é a informação das pesquisas de intenção de voto, não é? E que acabam também sendo alvo de muitas críticas. A própria pesquisa divulgada pelo Jornal à Tarde com o Instituto Atlas Intel, que acertou, por sinal, no resultado do primeiro turno das eleições, foi alvo de muitas críticas, porque colocava Jerônimo Rodrigues na frente, ao mesmo tempo em que outros institutos de pesquisa mostravam resultado diferente. Como é que você avalia essa importância das pesquisas de opinião e das críticas que elas recebem, muitas vezes críticas que se perdem, não é? Porque se mostram contrárias ao que de fato as pesquisas mostram no resultado. Jefferson, eu trabalhei aqui, tive a honra de trabalhar aqui no Jornal à Tarde com Levi Vasconcelos. Eu acho que eu entrei até no jornal primeiro do que ele. Meu pai foi editor aqui do jornal durante 26 anos. Então, a Tarde faz parte da minha vida profissional. E eu digo isso porque eu aproveito a oportunidade para parabenizar o À Tarde, que faz valer o velho slogan lá de trás, que saiu na Tarde é verdade. Então, eu acho que o que a Tarde, junto com o Atlas, as duas organizações fizeram, é uma coisa histórica. O Atlas se tornou um destaque nacional a partir do momento que ele acerta uma eleição no 4º colégio eleitoral do país. Agora, todos nós aqui acompanhamos política. Desde 2006, são sucessivos erros. E a gente fala para os colegas, conta a história dos erros das pesquisas, e os colegas daqui da Bahia, ou mesmo da mídia nacional, quando eles perguntam a gente assim, Levi, poxa, aí já perdeu mesmo, né, a eleição. De gente, a gente vai ganhar a eleição. O resultado da pesquisa está errado, eles não sabem fazer pesquisa na Bahia. Eu não estou aqui acusando esse ou aquele instituto. Eu estou constatando um fato que todos os anos eles erram a pesquisa. E aí, no caso específico de Jerônimo Rodrigues, ele deixou de ganhar a eleição no primeiro turno por menos de 50 mil votos, salvo engano. Aí vem aquele velho debate. As pesquisas influenciam ou não influenciam o resultado? A única coisa que se quer é que esses institutos acertem, porque todo ano é o mesmo erro. E quando a gente erra, a gente diz, eu errei aonde? Onde é que eu vou? Jefferson, nosso tempo está estourando. Eu queria só fazer uma rapidinha aqui para o André. Sobre essas propostas que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, está falando disso. Você acha que cabe colocar alguma restrição à divulgação de pesquisas? Olha, eu não gosto, eu acho que dentro dessa questão, dessa atmosfera democrática, eu acho que isso tem que ser analisado para que a gente não busque caminhos e a gente comece a censurar, a entrar no nosso momento hoje no país é um momento muito delicado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a liberdade, a liberdade de expressão com responsabilidade, ela tem que ser exercida. Isso aí eu acho que o momento está muito quente para a gente debater esse assunto agora de restrição de pesquisa. Mas eu quero parabenizar o À Tarde e o Atlas. Simplesmente sensacional. Uma lição que deu em outros institutos tradicionais do Brasil. André Curvelo, secretário de Comunicação do Governo do Estado, muito obrigado. Sempre bom a gente levar esse papo. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então.
Valeu, obrigado a todos e vamos continuar combatendo a mentira, né? Essa questão de fake news, nós estamos a pouco mais de 20 dias para o segundo turno, então a gente tem que estar atento, porque pelo andar da carruagem, pelo que foi o primeiro turno, a gente vai ter que combater muito fake news. Mas eu tenho certeza que, no final das contas, a verdade vencerá. Infelizmente, é um fenômeno que veio para ficar. A gente vai ter que estar sempre atento a esse combate, fortalecendo esse combate, porque é o que a gente precisa, sim. Agora são 8h48 na Tarde FM.